Bom dia. Bom dia, Lê. Tá conseguindo me escutar? Tá bom o áudio? Ai, que bom. Eu ia fazer no Instagram, só que lá no Instagram tem que ter 1.000 seguidores. Eu não tenho 1.000 ainda. Você acha que precisa do fone ou não? Assim tá ótimo. Eu tô sem o fone de ouvido. Que bom. Eu coloquei esse título, né? Chave de si. Desbloqueando seu verdadeiro eu. É um tema assim que eu gosto muito e eu acredito que vai ser de grande ajuda. Eu quero te agradecer, né, por você ter se disponibilizado, ter tirado um tempo, né, seu para estar participando dessa live, né? Então, assim, eu fico muito grata, viu? Espero que te ajude bastante. Pode compartilhar, Lê. Você sabe onde que daqui eu consigo compartilhar? Enquanto isso, eu vou tentando colocar aqui no notebook, que eu acredito que é melhor. Se você puder compartilhar, Lê. Eu vou ver se eu colocar aqui no Facebook. Eu anunciei que seria lá no Instagram, né? Mas só que lá não funcionou. Eu ainda não tenho 1.000 seguidores, então vamos no Face mesmo. Bom dia, Claudete! Que bom que você tá aqui participando. Fico muito grata, viu? Espero que seja de grande valia para você, né? O que a gente vai conversar aqui vai ser mais uma conversa para mim dividir com vocês, né? 3 diquinhas, né? Que vai ser muito importante. Eu acredito nisso. Se vocês puderem compartilhar, viu? Que eu vou conectar aqui no Note aqui, que eu acredito que vai ser melhor. Bom dia, Solange! Que bom que você está aqui. Fico muito grata. Bom dia, Solange! Que bom que você. Estava tentando colocar aqui no Note, mas não deu certo ainda não. Muito grata. Eu e a tecnologia, mas vamos por aqui mesmo. Não deu certo hoje de eu colocar o nome da live aqui no Facebook. Até comecei a falar no começo, né? A live seria no Instagram. Só que quando eu comecei, eu fui lá para iniciar, não deu certo porque eu não tenho 1.000 seguidores. Então, se vai ficar gravada, Claudete, eu não sei se eu vou conseguir deixar gravada, porque eu nunca gravei.
mas eu acredito que vai ficar assim, viu? Então, a live seria no Instagram, só que eu não tenho 1.000 seguidores, então não deu certo. Eu falei, pra não ficar sem fazer a live, eu vou fazer no Facebook, né? E vamos começar, né? Não vai ser uma live longa, né? Vai ser algo assim muito breve, mas relevante, né, para cada um de vocês que está participando. E o título, né, Chave de Si, desbloqueando o seu verdadeiro eu, né? Chave de Si. E eu vou falar nessa live sobre 3 dicas principais para a gente desbloquear a chave de si. Mas primeiro, o que é esse desbloquear? Né? A gente sabe que algo bloqueado é algo que está impedido, né? Algo que não pode sair, algo que está ali parado. Isso é algo que está bloqueado. E desbloquear, ele traz um significado de liberar, voltar a funcionar alguma coisa. E nesse caso, a gente vai falar do quê? Da gente mesmo, da nossa essência, de quem a gente é. É sobre o nosso verdadeiro eu. Porque às vezes a gente não se conhece, né? E a primeira dica que eu quero trazer nessa manhã é observar os nossos sentimentos. Porque às vezes a gente não se observa. Eu quero trazer algo assim, muito assim, que toda mulher passa e é algo assim, que muitas de nós não paramos para observar. Por exemplo, na época da TPM, né? Que altera, né? Os hormônios ali. E aí a mulher às vezes fica estressada. E aí às vezes ela não sabe. Nossa, eu tô tão estressada, mas será o que que é? Só que todo mês ela passa por aquilo, mas não para muitas das vezes para observar. Ai, o que está acontecendo comigo? Eu tô ansiosa. Ai, eu não sei. Tô desmotivada. Mas se ela parar para observar, às vezes só faz parte ali do ciclo que todo mês acontece. Então é importante a gente parar e observar os nossos sentimentos, o que a gente está sentindo, que às vezes não tem a ver com o outro, às vezes tem a ver com a gente mesmo. Então é muito importante, é uma diquinha muito valiosa, que às vezes a gente observa o outro, mas não para se observar a gente mesmo. E se a gente não parar para se observar, quem que vai, né? Ninguém vai, é a gente mesmo. A gente pode sentir raiva? Pode. Pode sentir tristeza? Pode. Mas a gente precisa entender o porquê de tudo isso. Para a gente conseguir encontrar um equilíbrio na nossa vida. Por exemplo, se eu sentir raiva, eu não posso sair por aí agredindo as pessoas. A gente sabe que a raiva é um sentimento natural, que todo mundo sente às vezes. Mas o que fazer quando vier essa raiva? Entende? Como que é importante a gente conhecer os nossos próprios sentimentos? Para a gente saber como administrar isso. Encontrar um equilíbrio para que aquilo não atrapalhe a nossa vida. Geralmente, né, no mundo da tecnologia, né, ainda não sou assim expert em tecnologia, mas às vezes a gente tá triste, o que que a gente faz no mundo tecnológico, todo mundo, né, que é impulsionado, o que que faz? Às vezes procura um reels ali, rapidinho, de piada, de conteúdo que a pessoa goste. Para o quê? Para liberar dopamina, ficar alegre mais rápido. Então, por isso que é importante a gente se conhecer. Para não procurar coisas rápidas, momentâneas, que acaba que essas coisas rápidas vão ser o quê? Distração. Vai ser distração, mas não vai resolver o problema. Não vai resolver. Então, é importante a gente se conhecer, ter
entender e observar os nossos sentimentos. O que eu estou sentindo? Ah, hoje eu acordei com o pé direito. Mas o que aconteceu no dia anterior? Entende? Às vezes a gente acha que é só porque às vezes eu não dormi bem. Mas observe os seus sentimentos. No dia que estiver ruim, observe. O que aconteceu antes, no dia anterior? Que aí você não está bem. A segunda dica é priorizar o que realmente você quer. Porque às vezes a gente não se prioriza. Às vezes a gente pensa, não, é egoísmo. Se eu pensar em mim, vai ser egoísmo. Mas não tem nada a ver com egoísmo, a gente pensar na gente mesmo. Tem a ver com o cuidado, com o amor. Porque quando eu aprendo a cuidar de mim, a me priorizar, eu vou ser melhor para outra pessoa também. Então não vai só beneficiar a mim também. Os que estão ao meu redor, a minha família, no meu trabalho. Um exemplo assim, bobo. Você tá no meio dos amigos. Bom dia, Ivone. Obrigada por você estar aqui participando. Ai, desculpa, gente. Tive um probleminha aqui, mas já tô de volta. Gratidão, Ivone, por ter tirado um tempo para participar, viu? Então, como eu estava falando, um exemplo assim bobo de priorizar a gente mesmo. Por exemplo, a gente tá no meio, vamos num lugar comer fora, né? Aí é tudo muito bom, tudo muito alegre, aí chega a hora de pedir, fazer o pedido. Aí as pessoas perguntam assim, mas e você, Nádia, o que você quer comer? Aí eu respondo assim, não sei. O que vocês quiserem eu quero também. Tanto faz. Isso é me priorizar? Claro que não, né, gente? Isso não é eu me priorizar. Mas o que eu quero comer? Não é porque todo mundo vai pedir o mesmo prato que eu tenho que pedir também. Eu tenho que aprender a observar o que eu penso, o que eu quero, né? Se não fere, se não machuca, se não vai fazer mal, tudo bem. Eu tô no caminho certo. Porque às vezes a gente fica na dúvida, mas se eu me priorizar, o que vai acontecer? Não. Não tá ferindo ninguém? Ótimo. Não tá fazendo mal? Ótimo, você tá no caminho certo. Porque quando eu me priorizo, eu vou querer o bem para mim. E automaticamente eu querendo o bem para mim, eu vou querer o bem pro outro também. É simples. Eu vou querer o bem pro outro também. E a terceira dica da gente desbloquear o nosso verdadeiro eu é através do autoconhecimento. Sim, através do autoconhecimento. Por quê? O autoconhecimento é a gente parar de olhar o que as outras pessoas pensam, o que as outras pessoas querem e observar profundamente, mais ainda, o que eu quero, o que eu penso. Quem sou eu? Por que eu tenho essas atitudes? Às vezes a pessoa fala assim, de novo isso está acontecendo comigo. Isso só acontece comigo. Porque eu sou assim mesmo. Porque eu nasci assim mesmo. Será que é por isso mesmo? Será que não tem coisas aí que você não conhece, que você às vezes está ignorando? Será? Né? Porque quando a gente para mergulhar no autoconhecimento, se conhecer, a gente deixa o julgamento de lado. Deixa o julgamento, deixa a expectativa. Porque quando a gente cria expectativa, por exemplo, uma pessoa quer sair do emprego. Porque eu vou sair do emprego, eu vou lá pelo aquele outro emprego que é melhor, que é bom.
e vai ser mil maravilhas. Aí a pessoa chega lá no outro emprego, não vai ser do jeito que ela pensa. A expectativa frustrou. Porque ela planeja tanto, mas aquilo lá só tá na mente dela. Por isso que é importante, sem julgamento, sem expectativa, eu quero mudar, mas eu quero encontrar o melhor de mim mesma. Não o melhor do outro, o melhor de mim mesma. E isso a gente consegue através do autoconhecimento. Através do autoconhecimento, a gente encontra a nossa verdadeira essência. Porque no decorrer da nossa vida, principalmente lá na infância, a gente passa por muitas coisas que mudam a nossa essência. É a essência que Deus deu para cada um de nós. Porque Deus, ele já sabe o jeito que é a Claudete, o jeito que é a Maria, que é a Ivone. Deus sabe. Porque ele criou cada um de nós únicos, com aquilo que me torna diferente do outro, mas que é importante para quem eu sou. É importante. E essa essência, né, através, né, devido a traumas, né, não resolvidos na infância, o adulto cresce e não se reconhece. Não se reconhece, muitas das vezes. Não sabe quem é. Não sabe lidar com sentimentos, não sabe se priorizar. E essa priorização, ela não tem nada a ver, uma coisa que eu gosto muito de ressaltar, que essa priorização, ela não tem nada a ver de eu ser igual a todo mundo. Eu não preciso ser igual para todo mundo. Eu tenho que encontrar o que é melhor para mim. O que é melhor para mim, Nádia? O que é melhor para G? Porque nós somos diferentes, então para cada um de nós, coisas diferentes vai ser o melhor. E tá errado isso? Não tá errado. Porque o melhor vai condizer com quem a gente é, com aquilo que eu gosto, com os princípios que eu tenho. Vai ser o melhor. Né? Com os princípios, com aquilo que eu acredito. Eu quero hoje te convidar a parar e observar. Você tem se priorizado? Você tem se observado? Você tem buscado se conhecer quem você é? Às vezes uma pessoa pergunta o que a gente gosta, se a pessoa não se conhecer, ela vai falar, não sei. Qualquer coisa serve. E não é assim, qualquer coisa serve. Né? Temos características, temos princípios, cada um tem uma vida, mas nós podemos viver o melhor para a nossa realidade. Né? Porque na Bíblia fala que Deus ele tem uma vida abundante para nós. E a gente pode viver essa vida abundante quando a gente se conhece, quando a gente sabe quem a gente é, a nossa verdadeira essência, aquilo que não vai colocar em jogo aquilo que eu acredito, os meus princípios, os meus valores. Porque quando eu me conheço, eu não negocio os meus princípios, os meus valores. Eu não negocio. Eu sei o que é importante para mim. Eu sei falar, ó, isso aqui eu concordo, tudo bem. Isso aqui eu até entendo, eu aceito, mas não é o que eu quero para mim. Não é aquilo que eu acredito. Isso é a gente se observar. Isso é a gente se priorizar, se conhecer. E eu quero já deixar uma mensagem, né? Como eu falei no começo, eu não seria
muito longa, né? Seria algo breve, mas de grande importância para cada um de nós. E eu quero agradecer cada um que se dispôs a se conhecer, a desbloquear. Eu tenho certeza que hoje você deu um passo para conhecer quem você é. Hoje você deu um passo. Quando você parou para assistir nessa live, você deu um passo para descobrir a sua verdadeira essência, para liberar, para trazer para fora a essência que você tem, que Deus te deu. E eu quero deixar uma frase que diz assim, é de Freud, essa frase que eu acho assim maravilhosa. Quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo, a pessoa muda. Quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo, a pessoa muda. Será que você tem vivido aquilo que é para você? Aquilo que Deus preparou para você? E eu não digo de algo assim extraordinário. Tipo assim, eu vou conhecer outros países. Ah, porque eu vou aprender a andar de esqui. Não, eu não digo de coisas assim. Eu digo da vida que você quer, dos sonhos que você quer no seu território, na sua realidade. É essa vida que ela pode ser abundante. Ela pode, a partir do momento que você se conhece, que você não coloca em jogo os seus princípios, aquilo que você acredita, que você não negocia a sua essência, a essência que Deus te deu. Você pode viver a vida abundante. E quando você estiver vivendo essa vida abundante, você vai estar feliz, você vai estar realizada. Seja trabalhando numa escola, seja trabalhando no mercado, seja cuidando da sua família. Se você sabe a sua essência, se você tem essa essência liberada para você ser quem você é, a pessoa que Deus quer que você seja, as coisas vão fazer sentido para você. Você vai se sentir realizada. É dessa realização, quando a gente sabe quem a gente é. A Lene já colocou aqui, linda reflexão. Quando nós nos conhecemos, não aceitamos qualquer coisa. É verdade, quando a gente se conhece, a gente não aceita qualquer coisa. Porque se tem coisa que coloca em jogo aquilo que eu acredito, então aquilo não é para mim. Mas às vezes a gente fica em dúvida porque a gente quer agradar o outro. Ah, mas se eu não ir lá naquele lugar? Ah, mas eu não queria ir porque lá tem coisas que eu não concordo, que eu não acredito. Concordar tá tudo certo. Tá tudo certo. O que a gente tem que ter é respeito, né? Mas tá tudo bem, eu não preciso concordar, mas eu preciso respeitar. Se eu sei que o lugar não tem a ver com aquilo que eu acredito, por que eu vou? Quando eu me conheço, eu não coloco em jogo a minha essência, os meus princípios, aquilo que eu acredito. E tá tudo certo. Porque para cada um de nós, Deus deu um chamado. E é importante a gente conseguir estar disposta a desbloquear essa chave para cada dia viver o melhor na nossa realidade. Gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês. E a verdadeira essência você encontra quando você permite se conhecer, conhecer os seus defeitos, porque a gente fica muito feliz, né? Quando a gente é elogiada. Ai, falaram que eu sou linda. Ai, elogiaram minha comida. Ai, eu recebi um monte de like.
A gente fica feliz. Mas quando a gente se conhece, a gente consegue enxergar, a gente está se permitindo enxergar os nossos defeitos. Porque os elogios não vai fazer a gente mudar. Porque a gente gosta, né? Mas quando eu paro para olhar ali, olha, Nádia, eu gosto de você, mas eu acredito que você teria que melhorar nesse aspecto. Eu falar, tá bom, eu vou observar se realmente é isso. Eu estar disponível para escutar o outro. Olha, no trabalho você trabalha bem, mas isso aqui eu acho que você poderia melhorar. Mas geralmente a gente fala, nossa, lá vem, caçando briga, o invejoso, eu acho que ele tá com inveja de mim. Mas quando eu paro e me conheço, eu falo, eu acho que ele tem razão, eu acho que ela tem razão, eu acho que eu posso olhar para isso aqui e melhorar. Eu acho que tem condições. Isso é gostar. Quando a pessoa ela gosta da gente, ela vai falar, né? E a gente vai parar e se permitir sem medo, sem máscara, né? Sem a vergonha, sem a vulnerabilidade e olhar para aquilo ali de maneira diferente, para a gente descobrir a nossa essência. É sobre isso, gente. Eu quero agradecer a cada um que ficou aqui até agora. Eu vou ver se vai ficar gravado e vou disponibilizar. Fiquem com Deus. Uma boa quinta-feira para vocês. Até mais, gente. Tchau.